Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre matéria e energia. Nós vamos dividir esse conteúdo em duas aulas. E nessa primeira aula nós vamos falar principalmente sobre os conceitos do que seria matéria, do que seria energia. E nós vamos falar um pouco sobre átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias e misturas. Nós vamos falar também sobre alterações do estado físico, o que leva uma substância a realizar essas mudanças entre esses três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Quer saber mais sobre esse assunto? Então se liga nessa aula que está começando. Bora lá! Bom, vamos lá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre matéria e energia. Primeiramente, vamos definir o que seria matéria e o que seria energia. Matéria, nós falamos que tudo que é formado por matéria é constituído então de átomos e moléculas. Portanto, ela vai possuir massa e ela vai ocupar um volume no espaço. Aqui eu coloquei nessa figura ao lado só para mostrar para vocês a representação de um átomo. Então, tudo que é existente de matéria, ela é constituída, né, na sua menor parte, na parte fundamental, ela é constituída por átomos. O conjunto de átomos que vai formar para nós as moléculas, tá? Formando depois as substâncias. Nós vamos ver um pouquinho, né, disso nessa aula de hoje. E o que seria a energia? A energia, ao contrário da matéria, ela não é formada por átomos e moléculas. Ela é uma força. Força essa capaz de fazer com que um determinado corpo material ele consiga realizar trabalho. E o que seria esse trabalho? Seria o deslocamento ou então a deformação desse corpo, tá? A grosso modo, tudo que existe aqui no universo, nós podemos enquadrar nessas duas classificações. Ou ela vai ser matéria, ou ela vai ser energia, tá bom? Então nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois conceitos aí. Bom, agora vamos falar sobre os níveis de organização da matéria. Como que essa matéria ela está organizada desde a sua parte mais simples para a sua parte mais estruturada, tá? Nós falávamos anteriormente que a menor parte da matéria ela seria o átomo, portanto o átomo seria uma molécula, seria uma partícula, perdão, indivisível, tá? Então é a menor parte da matéria. Hoje a gente sabe que a gente consegue dividir esse átomo ainda em outras partes, tá? Mas nós vamos ainda partir desse pressuposto, que o átomo é a menor parte da matéria, tá? Não vamos ir muito adiante além disso. Então a menor parte aqui, ó, seria o átomo, tá? A parte, o elemento principal aí. E aí o que acontece? Coloquei novamente essa figura aqui para vocês para representar um átomo, né? Como que ele seria estruturado. Não se preocupe que a gente vai falar dele, né? De átomos mais adiante um pouquinho, tá? Bom, o conjunto de átomos, ele vai formar para nós as moléculas, tá? Só que existem dois tipos de moléculas, duas classificações aí. Temos as moléculas do tipo simples e as moléculas do tipo composta. A diferença entre elas é que as moléculas simples, elas vão reunir somente moléculas que são formadas de ligações de átomos iguais. Como assim, professor? Vamos supor, esse exemplo aqui, ó, o gás nitrogênio, tá? Para formar uma molécula do gás nitrogênio, nós precisamos, ó, de dois átomos de nitrogênio. Então, a união de dois átomos aqui, ó, de nitrogênio, a ligação química entre eles, forma para nós uma molécula de nitrogênio, o N2, tá? Então, quando nós temos essa situação aqui em que nós juntamos dois átomos iguais em uma ligação para formar uma molécula, nós chamamos isso de molécula simples. Coloquei outros exemplos aqui para vocês verem, ó. No caso do gás ozônio, o ozônio ele é formado por três moléculas de oxigênio. Então, quando nós juntamos três átomos de oxigênio, tá, em uma ligação química, nós formamos uma molécula de gás ozônio. O outro exemplo aqui, ó, uma molécula de gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. A ligação química entre dois átomos de hidrogênio forma para nós uma molécula do gás hidrogênio, tá? E assim, no último exemplo, o gás oxigênio, formado então por dois átomos de oxigênio ligados aqui, ó, certo? Quando nós temos então a ligação entre átomos iguais, nós formamos moléculas simples. Já por sua vez, uma molécula composta, ela vai ser formada do quê?
da ligação de átomos diferentes. Olha só esse exemplo clássico aqui da molécula de água, formada pela ligação de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, representado aqui na letrinha, na bolinha azul, tá? Então, esse caso aqui, ó, já está juntando moléculas diferentes, moléculas de hidrogênio com átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio, formando então uma molécula composta, tá bom? Assim nós temos também esse exemplo aqui, ó, do cloreto de sódio, em que a gente junta um átomo de sódio com um átomo de cloro. Fazendo essa ligação, nós temos uma molécula de cloreto de sódio, tá? Aqui um outro exemplo, ó, o gás metano. O gás metano é a junção de um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio. É a ligação química entre eles, forma uma molécula composta de gás metano. E, por fim, esse outro gás aqui, ó, que é o cianídrico. Ele vai juntar para a gente o quê? Um átomo de carbono, esse vermelho aqui, com um átomo de nitrogênio, em verdinho, e um átomo de hidrogênio, esse cinza que está aqui. A ligação química entre essas moléculas junta aqui para nós, formando uma molécula, tá, de composta, tá, desse exemplo que eu dei para vocês, ok? Bom, agora, se a gente junta as moléculas, né, formando agora um conjunto de moléculas, nós vamos ter uma substância, tá? E as substâncias, nós também temos dois tipos, as substâncias simples e as substâncias compostas. Essa é mais fácil ainda da gente entender. O que seria uma substância simples? Substância simples é quando a gente junta molécula simples, tá? Então, nesse caso aqui, ó, desse gás nitrogênio, nós temos aqui, ó, uma molécula de gás nitrogênio, outra molécula aqui, ó, de gás nitrogênio, outra molécula e outra molécula. Nós juntamos aqui, ó, nesse caso já tem 5 moléculas de gás nitrogênio. Já formou para mim aqui o quê? Um conjunto. Portanto, isso aqui é uma substância simples, formada pela união de moléculas simples de gás nitrogênio, tá? Se eu pego essa outra agora aqui, ó, se eu pego a água ela é formada por uma molécula composta. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Já formou um conjunto, né? Um conjunto de 6 moléculas. Então já é para nós uma substância. Que substância é essa? Ela é formada por moléculas compostas, portanto é uma substância composta. Entenderam? Então, se é um conjunto de moléculas simples, substância simples. Se é um conjunto de moléculas composta, uma substância composta, tá? Mas e agora? E se eu juntar um com o outro, né? Então, por exemplo, eu juntar aqui, ó, nitrogênio juntando com água, né? Somos dois ali, ó. Faço uma mistura, tá? Então, se eu junto agora substâncias diferentes, nós vamos ter uma mistura, tá? E a mistura, ela pode formar para nós duas classificações aqui. Uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Quando, então, ocorre uma mistura homogênea, ela forma apenas uma fase, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Então, aqui, ó. Se eu misturo a água com o açúcar se dissolve na água e ela fica com uma única fase, ó, né? Um líquido ali ainda transparente. Quando acontece essa fase aqui, ó, somente uma fase, né, do líquido misturado, nós temos uma mistura do tipo homogênea. Já se eu coloco substâncias que acabam não se misturando e formando fases diferentes, então nós temos uma mistura heterogênea. Se eu misturo duas substâncias que elas apresentam duas fases diferentes, nós chamamos de uma mistura bifásica, tá? Ou então se eu misturo três, né, formando 3 fases, uma mistura trifásica, tá? Se ela tem 4 ou mais, nós podemos chamar ela de polifásica, e assim a gente vai classificando essas misturas, tá bom? Uma outra coisa que eu queria salientar aqui para vocês é que uma substância, né, ela pode ser também pura, tá? O que seria uma substância pura? Uma substância pura
é quando você faz, né? Você pega somente um tipo de substância aqui e ela não vai apresentar a mistura com outras substâncias diferentes, tá? Então seria essa classificação que eu passei para vocês, substância simples e substância composta, elas formam para nós o quê? Uma substância pura, tá? E já quando a gente mistura substâncias diferentes, nós temos a mistura, tá bom? Entendidos? Bom, gente, continuando. Agora falando um pouquinho sobre os átomos, tá? Então vamos falar sobre esses níveis de organização, começando pelo mais básico. O que seria o átomo, né? O átomo é a unidade básica da matéria, é o que a gente considera então como sendo a menor parte indivisível, apesar de eu ter falado para vocês que hoje em dia nós sabemos que o átomo pode ser dividido sim, tá? Mas vamos considerar como sendo a unidade básica então da matéria. Como que ele é estruturado? Ele é estruturado em um núcleo central, tá? Então ele possui uma região central, uma região de núcleo, e ela é composta na região do núcleo de duas outras partículas. Os prótons, tá? Que possuem carga elétrica positiva, os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e os elétrons, que possuem carga negativa. Só que os elétrons, eles não estão dentro do núcleo. Os elétrons, eles são partículas de carga negativa, de massa insignificante, que eles ficam girando por fora, né, em torno do núcleo, em camadas chamadas de eletrosferas, tá? Então elas ficam em movimento, como está aqui nessa figura ao lado, tá? Os elétrons ali, ó, representados pelas bolinhas verdes, elas ficam girando em torno do núcleo central, em órbita, né, como se fossem planetas ali girando, tá? Em camadas chamadas de eletrosferas. E esses elétrons ficam mantidos ali, eles não saem voando por aí, né? Eles são mantidos através de uma força eletromagnética, tá? Então, através dessas cargas elétricas aí, né, eles exercem uma força eletromagnética que mantém os elétrons ali junto, né, circulando em torno do núcleo, tá? Então, assim está estruturado um átomo. No núcleo central estão prótons e nêutrons e girando em torno deles estão os elétrons com carga negativa, ok? Bom, já vou dar a parte introdutória que vai servir para a gente para explicar sobre elementos químicos. Quando nós temos aqui no núcleo central, né, essa quantidade de prótons, então nós temos átomos, né, que apresentam a mesma quantidade de prótons no núcleo, tá? Eles vão representar para a gente o mesmo elemento químico. Então se eu tiver dois átomos ali e eu constatar que no interior do núcleo desses átomos eles possuem dois prótons, quer dizer que os dois eles são o mesmo elemento químico. Sim, exatamente, tá? Então, quando nós olhamos o interior do núcleo desses átomos, se eles tiverem a mesma quantidade de prótons, significam que eles são os mesmos elementos químicos. Então, cada elemento químico vai ter um número específico de prótons no interior do seu núcleo, tá? Isso que define um elemento químico. Bom, uma outra característica que a gente tem que salientar aqui, ó, é que um elemento químico, né, um átomo, perdão, ele se apresenta num estado neutro. O que seria o estado neutro? A carga positiva é igual à carga negativa. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha aqui, ó, eu tenho dois prótons positivos, então, né? Que o próton, eu falei para você que sempre é positivo, lá no núcleo. Portanto, para neutralizar essas duas cargas positivas desses dois prótons, temos aqui, ó, dois elétrons na eletrosfera aqui. Para neutralizar os dois positivos, temos dois elétrons aí, certo? E aqui é a representação desse elemento químico, que possui dois prótons no interior do núcleo. Olha só, quando a gente representa um elemento químico desse, que a gente já vai ver na tabela periódica, ela é representada por um símbolo, tá? Então esse He aqui, ó, é o símbolo desse elemento químico, tá? Aqui embaixo, ó, fica sempre o nome dele, que é o hélio, tá? Independente se a tabela periódica ela foi feita aqui no Brasil, se ela foi feita nos Estados Unidos, na França, no Japão, todos eles vão ter a mesma representação do símbolo do elemento químico, tá? Ela é universal. Então, ó, sempre nós temos na representação, né, do símbolo do elemento químico
Aí embaixo dele vem escrito o nome dele, tá? Aí nós temos o número na parte de cima que representa para nós aqui, ó, a quantidade de prótons existente no interior do núcleo. E isso é chamado para nós de número atômico, tá? E aqui, ó, embaixo representa para nós a massa do átomo. O que é a massa do átomo? É a soma do número de prótons e do número de nêutrons que está no núcleo, tá? Então, a soma daquilo que está aqui no núcleo, ó, seria essa massa atômica, tá? Ah, e os elétrons, professor? O elétron, lembra que eu falei para vocês que possui a massa insignificante? Ela é praticamente só uma carga elétrica negativa, ela não tem massa, portanto ela nem vai entrar na soma dessa massa atômica aí, tá bom? Então essas são as principais informações que a gente tira quando a gente analisa uma tabela periódica. A gente vai ver ela logo em seguida. Bom, falando agora então dos elementos químicos, tá? Então, como eu falei para vocês, cada elemento químico ele é definido como um número de prótons, né, pelo número de prótons no interior do núcleo, tá? E eles vão estar organizados dessa forma. Então, atualmente, nós temos cerca de 118 elementos químicos, tá? Que estão reunidos na tabela periódica dos elementos químicos. Sendo que 92 eles são naturais, quer dizer que são encontrados naturalmente aí, tá? E 26 deles são artificiais, que eles foram produzidos pelo homem, tá? E esses elementos químicos eles estão organizados nessa tabela periódica de acordo com o número atômico, ou seja, o número de prótons. Certo? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês um outro exemplo de um outro elemento químico, né? No slide anterior eu tinha colocado o hélio, agora eu estou colocando para vocês aqui o ferro, tá? Então, ó, o símbolo do elemento químico, tá? Esse Fe, não está aparecendo a marcação da minha caneta porque ela é vermelha e o quadradinho aí do ferro ele tá em um rosa bem parecido com esse vermelho, tá? Mas aqui, ó, marquei aqui para vocês o símbolo, tá? Do elemento químico, o Fe, tá? Ele corresponde ao ferro. Aqui embaixo, ó, o nome, tá? Desse elemento químico, ferro. Na parte de cima que eu falei para vocês, ó, o número atômico. Lembra o que era o número atômico? É o número de prótons existentes no núcleo, tá? E aqui embaixo, ó, ele tem a massa atômica. Então, seria o equivalente à soma, né, do que tem no núcleo desses átomos, ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons ali, tá? Ele corresponde a essa massa atômica que está ali. Ah, professor, tem mais alguns números no cantinho do lado direito ali, ó. Esse 2, 8, 14 e 2, tá? Aqui ele está marcado, ó, como distribuição eletrônica. O que seria essa distribuição eletrônica? É a distribuição dos elétrons, por isso que é distribuição eletrônica, de elétrons, tá? O que seria essa distribuição eletrônica? Eu não falei para vocês que um átomo ele se apresenta no estado neutro? Significa o que o estado neutro? Que o mesmo número de prótons, né, de carga positiva que nós temos no interior do núcleo, ele tem que ser também de cargas negativas, de elétrons, para ele ficar numa carga neutra. Então significa que se eu tenho aqui, ó, o número atômico corresponde a 26 prótons, então quantos elétrons eu preciso para neutralizar esses 26 positivos? Eu preciso de 26 negativos, ó, 26 elétrons, tá? E eu falei para vocês que esses elétrons, eles ficam girando em torno do núcleo central em camadas chamadas de eletrosferas. Só que eles não estão todas na mesma eletrosfera. Eles ficam em eletrosferas diferentes, formando camadas, tá? E olha só como que eles ficam distribuídos, de acordo com essa distribuição eletrônica, né? Então compara comigo essa distribuição eletrônica com os números de elétrons em cada uma das camadas. Começa ali, ó, com o número 2, o primeiro, tá? Então nós temos aqui, ó, vou pintar aqui de vermelhinho agora, ó, 1 elétron, 2 elétrons nessa primeira camada, tá vendo? Na próxima camada, quantos elétrons nós temos? 8, ó. Vamos contar comigo na segunda camada aqui, ó. 1, 2, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada, na segunda eletrosfera.
E na terceira, ó, tem 14. Conta comigo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, 8 aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? E na última aqui, ó, 2 elétrons. Conta ali comigo, ó. 1, 2. Tá vendo? Então, essa distribuição eletrônica, ela indica para nós como que esses elétrons estão distribuídos nas eletrosferas, nas camadas aqui que os elétrons fazem em torno do núcleo central. Tá bom? Bom, então isso seriam os elementos químicos. Aqui o que eu falei para vocês, então, essa é a tabela periódica dos elementos químicos. É como que esses elementos químicos estão organizados aqui, tá? Eles estão classificados de acordo com o quê? De acordo, tem gente que fala, é a ordem alfabética, né? Não, é a ordem de tamanho, mais ou menos. Então é a ordem do quê, ó? Olha aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? O que seria esse número que eu circulei ali em cima para vocês? Eu não lembro direito. Então olha aqui, ó, na tabela periódica ela traz essa informação. Esse númerozinho na parte de cima, ele indica o que, ó? Número atômico. Ou seja, número de prótons, tá? Essa é a quantidade de prótons existentes ali dentro do núcleo, tá? Consequentemente, também indica para nós o quê? A quantidade de elétrons, tá? Porque lembra que um átomo ele tem que ser neutro, portanto, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Certinho, gente? Então, essa é a tabela periódica. Vou dar aí 30 segundos para vocês decorarem essa tabela com os nomes todos aí, tá? Não, mentira, é loucura, né? Loucura você querer decorar toda essa tabela, tá? Por isso que ela existe, sempre para a gente consultar essa tabela quando for necessário, beleza? Bom, pessoal, vamos falar sobre moléculas. Nesse slide que eu coloquei para vocês, vocês já viram essa figura anteriormente, tá? Isso aqui é para representar o quê? O que são essas moléculas? Nós temos as moléculas formadas, então, por ligações entre átomos, tá? Quando nós temos a ligação entre átomos iguais, nós formamos as moléculas do tipo simples, tá? Então, aqui, ó, moléculas simples. É quando nós temos a formação, a ligação entre um único tipo de elemento químico, né? Quando nós temos a ligação entre elementos químicos diferentes, ou seja, átomos diferentes, nós temos uma substância, uma molécula, perdão, que ela é composta, tá? Então, está representado aqui para nós, ó, aqueles exemplos que eu coloquei anteriormente ali para vocês. Então, aqui no caso de gás nobre, né, elas não formam ligação entre as moléculas, entre átomos aqui. Esses átomos eles são estáveis o suficiente para eles conseguirem ficar isolados, tá? Então, todos os gases nobres, né, eles apresentam essa característica que eles não precisam fazer a ligação com outros para formar, então, uma molécula, tá? Já os outros, eles precisam fazer ligação para se manter estável, tá? Então aqui, ó, nós temos aquela ligação que eu já tinha mostrado para vocês de 2 átomos de nitrogênio formando um gás nitrogênio. Aí nós temos com 3 de oxigênio formando ozônio. Aqui nós temos com 4 de fósforo, tá? Aqui nós temos com 2 de hidrogênio e aqui nós temos com 2 de oxigênio, tá? Então isso são exemplos de substâncias, de moléculas simples, tá? Agora, por sua vez, se nós temos ligação entre átomos diferentes, né, elementos químicos diferentes, nesse caso aqui, ó, um oxigênio com 2 hidrogênio formando a molécula de água, tá? Nesse caso aqui, ó, um de cloro com um de sódio formando o cloreto de sódio, tá? Um de hidrogênio com um de cloro, formando o ácido clorídrico. Um de carbono com 4 de hidrogênio, formando o metano. Um de hidrogênio, um de carbono e um de nitrogênio, formando o gás cianídrico. E aqui, nesse caso, um de nitrogênio e 3 de hidrogênio, formando o amônio, tá? Então, esses outros aqui que eu passei para vocês são exemplos de moléculas compostas, ok? Bom, vamos lá, continuando.
Das substâncias que eu tinha falado para vocês, né? Então nós temos as substâncias que elas são puras, tá? O que é uma substância pura? É quando a gente mistura um tipo de molécula só. Então nós estamos juntando, ó, vários tipos de molécula de hidrogênio. É uma substância pura, só misturei átomos de hidrogênio. Aí nesse caso aqui, ó, vou misturar várias moléculas que são compostas, tá? Ela é uma substância pura? Nesse caso também é, tá? Por que é uma substância pura? Porque eu só misturei um tipo de molécula só tem molécula de amônia, tá? Então, ó, essa é uma substância pura, tá? Agora, nesse outro aqui, ó, água, só misturei moléculas de água, também é uma substância pura, tá? E nesse outro ali em cima, ó, só misturei moléculas de oxigênio, também é uma substância pura, certo? Então, significa o quê? Que não houve misturas de substâncias diferentes, tá bom? Essas substâncias puras, elas podem ser classificadas em simples e compostas. Aí sim, as substâncias simples são formadas a partir de moléculas simples, tá? Com um tipo de elemento químico só. Então essas duas aqui de cima, ó, que é uma substância de hidrogênio e uma substância outra de oxigênio, cada uma delas, ó, representa uma substância simples aqui, ó. Essa é uma simples, essa é outra simples. E essas duas aqui de baixo? Essas duas aqui de baixo são substâncias puras, porém elas são o quê? Substâncias compostas, porque elas são formadas a partir do conjunto de moléculas compostas. Tá bom? Então essas são a classificação das substâncias. A partir do momento em que eu junto agora uma substância com outra substância diferente, aí nós temos as misturas, tá? Então, quando eu junto dois ou mais tipos de substâncias, eu vou ter misturas. E essas misturas, elas podem ser de dois tipos. Podem ser as misturas homogêneas e podem ser as misturas heterogêneas. Homogênea, ela vai apresentar um único aspecto. Não quer dizer que ela tem que ser transparente, tá? Ela pode adquirir uma cor, por exemplo, eu misturo, né, duas substâncias e ela ficou azulada, ou ela ficou esverdeada, ou ela ficou roxa, tá? Não importa. O importante é que ela apresente um único aspecto, tá? Eu não consigo identificar aqui o que, por exemplo, é a água e o que é açúcar nessa mistura, tá? Quando eu misturo os dois. Se ela apresenta um único aspecto aqui, ó, e fica uniforme, então nós chamamos isso de mistura homogênea, tá bom? Já por sua vez, se eu coloco substâncias aí diferentes e elas não se misturam, elas formam fases, então nós chamamos essa mistura de heterogênea, tá? E aí nós podemos classificar ela de acordo com a quantidade de fases. 2 fases, a gente fala de bifásica, 3 fases de trifásicas. Acima de 3 a gente já fala polifásica, para não ter que ficar falando a quantidade de tudo, tá? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Se eu misturar a água com um pouco de sal, com um pouco de álcool e um pouco de açúcar, tá? E eu misturo tudo, todas essas substâncias aí, elas vão se dissolver e ela fica com um único aspecto. Portanto, ela é uma mistura homogênea. Já se eu coloco aqui, por exemplo, ó, água, óleo e areia, o que faz? A água não se mistura com o óleo e a areia não se dissolve nem no óleo e nem na água. Portanto, ela vai apresentar para mim uma mistura heterogênea, com 3 fases distintas. Uma fase de água, uma fase de óleo e uma fase de areia separado, tá? Então, elas não se dissolvem, formando então esse tipo de mistura. Tudo bem? Aqui, entendidos, né? Continuando então. Agora, nós podemos falar de estados físicos da matéria, já que a gente entendeu como que são esses níveis de organização dessa matéria, tá? Esses estados físicos da matéria é como que a matéria ela é encontrada no estado, então, sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E nós temos, né, esses três grupos aí, sólido, líquido e gasoso, e nós podemos entender esses 3 estados físicos de acordo com a agregação de suas moléculas, né, ou seja, como que as suas moléculas elas estão em cada um desses estados físicos,
E também nós podemos ver de acordo com a característica de cada um desses estados, tá? Primeiramente, vamos analisar como que essas moléculas elas estão em cada um dos estados físicos, tá? No estado sólido, as moléculas que compõem esse material, elas estão todas muito perto uma da outra, tá? Praticamente nós não conseguimos ter espaço entre uma molécula e outra. Notem que aqui, ó, essas moléculas estão representadas por essas bolinhas aqui, tá? Então, notem que no estado sólido, cada molécula está muito próxima uma da outra. Essa molécula que está nesse cantinho aqui, ó, né? Ela não consegue sair daqui e ela não consegue ir para aqui para o meio, ela não consegue vir para a pontinha, para essa outra ponta, tá? Ela não consegue ficar passando de um local para o outro. Ou seja, praticamente não tem movimentação de moléculas no estado sólido, tá? Então, é isso que quer dizer, ó, estado sólido, moléculas próximas e não tem movimentação dessas moléculas. Elas ficam paradas, estáticas, tá? Ou com pouquíssima movimentação. Já no estado líquido, o que acontece? Olha como essas moléculas agora, ó, já começam a apresentar um pouco de distância entre elas. Tá vendo que tem um espaçozinho entre uma molécula e outra aqui de água, ó? Então esse é o estado líquido. Se eu misturar essa água, né, criar ali um movimento nela, vocês podem perceber que essas moléculas, por exemplo, essa molécula que está nesse canto, pela movimentação dessa substância, ela pode se deslocar e vir para o meio, ela pode se deslocar e vir para a ponta, ela pode ficar circulando, tá? Então essas moléculas elas já apresentam movimentação no estado líquido e elas estão um pouco mais distantes do que no estado sólido. Então é exatamente o que eu coloquei aqui para vocês, ó. No estado líquido, as moléculas estão menos próximas e elas apresentam mais movimentação comparado ao estado sólido, tá? Já no estado gasoso, olha o que acontece. Essas moléculas, elas estão muito distantes uma das outras, ó. Essa daqui está muito separada dessa da outra, muito separada dessa. Então, essa distância grande entre uma molécula e outra faz com que também elas tenham uma facilidade de fazer a movimentação aqui. E isso reflete para nós o que, ó? Estado gasoso, as moléculas estão bem distantes umas das outras e apresentam uma grande movimentação, uma movimentação bem livre entre elas. Então é por isso que no estado sólido, o material ele tem um formato específico, ele não consegue ficar mudando da forma. Por quê? Porque as moléculas não têm movimentação. No estado líquido a gente já consegue fazer essa movimentação, por isso que a forma dela já é variável. E no estado gasoso, nós praticamente, né, não temos um formato específico, de tão afastado que essas moléculas estão e elas conseguem se movimentar livremente. Com isso, nós conseguimos também observar esses aspectos de acordo com as suas propriedades gerais, né, macroscópicas. Então, no estado sólido, ó, o que acontece? O formato de alguma coisa no estado sólido e o volume que ele possui, eles são constantes, eles não mudam, tá? Já no estado líquido, a forma dele, ela varia, só que o volume é constante, não tem alteração do volume. E no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume, eles são variáveis. Pensa comigo nessa figura ao lado, ó. Se eu pego uma rocha, por exemplo, tá? E eu tento apertar ela, né? Eu tento esmagar ela com a mão ali, eu não vou conseguir alterar o formato dela, tá? Então ela possui uma forma constante. Se eu colocar essa rocha dentro de um recipiente retangular, redondo, cilíndrico, não importa onde eu colocar, o formato dessa rocha sempre vai permanecer o mesmo. Por isso que a forma é constante. Assim também é o seu volume, tá? Se o volume dessa rocha é de 30 centímetros cúbicos, tá? Ela vai permanecer 30 centímetros cúbicos independente de onde eu colocar, tá? Não vai alterar o volume dele. Já o líquido, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, uma garrafinha de água mineral de 500 ml, ela vem numa garrafinha em formato cilíndrico, né? Se eu despejo agora esse líquido, esses 500 ml, dentro de uma jarra, né, dentro de um recipiente retangular, por exemplo, ele vai adquirir o formato daquele recipiente. Então ele sai do formato cilíndrico da garrafinha e ele passa a ficar no formato retangular do recipiente. Então a forma dele é variável, tá? E o volume era 500 ml naquela garrafinha.
Quando eu passei para um recipiente, ele continua tendo 500 ml de água, não vai alterar o seu volume. Portanto, o volume é constante, tá? E no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume eles são variáveis, né? Aqui nesse caso aqui, ó, na bexiguinha, né, você tem uma bexiga e todo o gás contido lá dentro, ele está num formato redondinho, tá? De uma esfera. Quando você estoura essa bexiga, esse gás se espalha. Ele vai aumentar o seu volume, ele vai se expandir, né? E ele vai ocupar o volume do lugar que ele estiver. O caso de um botijão de gás, por exemplo, da nossa casa. Ele tem aproximadamente 30 litros um botijão. Ele tem 13 quilos, né? E ocupa um espaço de 30 litros ali. Se você abre o botijão de gás dentro da sua cozinha, ele vai se expandir e ocupar o volume da cozinha inteira, né? Os, sei lá, 10 mil litros, né? Que seria o equivalente ao volume da sua cozinha, tá? Ele vai ocupar todo aquele espaço ali, tá? Então, ele não possui nem forma e nem volume constante, eles são variáveis. Então, eu pus a tabelinha aqui para vocês entenderem essa situação, esses aspectos físicos da matéria, tá? Nós temos o que? No estado sólido, tanto a forma quanto o volume, eles são constantes. Para o líquido, a forma ela é variável, ela vai se adequar de onde ela estiver, né, no recipiente que ela estiver, só que o volume permanece constante. Né? Os 500 ml de água mineral da garrafinha é os mesmos se você despejar numa garrafa de 10 mil litros. Né? Não vai alterar o volume, tá? O volume vai ser, continua tendo 500 ml de água lá. Já, né, no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume, eles são variáveis, né? Os 30 litros de gás do botijão, quando você abre dentro da sua cozinha, ele vai ocupar todo o volume da cozinha, ele vai se expandir. Portanto, o volume e a forma são variáveis. Ok? Bom, vamos falar agora sobre a mudança desses estados físicos, tá? Como que nós podemos alterar esses estados físicos e quais são esses estados físicos? Nós temos aqui as mudanças desses estados, né? Os estados a gente sabe que são sólido, líquido e gasoso. Agora, a mudança, nós podemos sair de um estado físico e passar para outros. E cada passagem dessa, ela recebe um nome específico, tá? Então, vamos ali. Primeiro, a fusão. O que seria a fusão? Seria a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então é quando a gente faz essa passagem aqui, ó, de sólido para líquido, nós temos a fusão, tá? Agora, a passagem do líquido para o gasoso. É essa passagem aqui, ó. E o nome desse processo é a vaporização, tá? A vaporização, ela pode ser feita de 3 formas diferentes. Ela pode ser de uma forma bem lenta, que seria a evaporação. Ela pode ser de uma forma um pouco mais rápida, que é a ebulição. E pode ser feita de uma forma muito rápida, que é a calefação, tá? O que é cada uma dessas etapas? Um exemplo, eu vou citar na forma de exemplos para que vocês entendam, tá? A evaporação é a passagem de líquido para gasoso bem lentamente, quando, por exemplo, você coloca uma roupa para secar no varal. Quando você estica uma roupa no varal para secar, ele começa lentamente aquela água que está contida no tecido, ela vai aos poucos evaporando e aí a sua roupa vai secando, tá? Então essa passagem lenta, né, do estado líquido que está a água no tecido para o estado gasoso na forma de vapor da água que ele vai, né, sair da roupa, é uma evaporação. Eu coloquei nessa figura aqui, ó, que está aqui no meio, tá? A roupa estendida no varal. Já a ebulição é um processo mais rápido do que a evaporação. É quando você põe, por exemplo, um pouco de água para ferver ali no fogão, numa panelinha no fogão, tá? Então, a chama do fogão, ela esquenta, né, a água e ela começa a borbulhar e ela começa a entrar em estado de vapor, tá? Então, em questão de alguns minutos, essa água contida ali na panela, ela vai evaporar e vai passar para o estado gasoso, ok? E essa calefação é o exemplo que eu pus aqui na foto. É quando você pega um pouco de água, por exemplo, e você joga esses respingos de água em cima de uma chapa muito quente, tá?
Às vezes você já deve ter feito isso, né? Você coloca, por exemplo, uma frigideira ali no fogão, liga, né, o fogo e deixa ela esquentar bastante. Aí você pega um pouquinho de água, né, com a sua mão ali e faz uns respingos de água nessa frigideira bem quente. Essa água, quando atinge essa chapa quente, quase que imediatamente ela começa já a entrar em estado de vapor e ela vai passar para o estado gasoso, tá? Então esse sistema é um sistema de evaporação muito rápida, tá? Chamado então de calefação. Tudo bem? Bom, continuando. Agora a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Como que isso se faz? Ele se dá o nome de liquefação. Tá? O que seria essa liquefação? Então é justamente quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido. Só que como que é essa liquefação? Tá? Se é a passagem, tá, de um gás para o estado líquido. O que seria esse gás, gente? O gás é uma substância em que, em condições normais, ele é um gás, tá? Diferente desse processo de condensação que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é a passagem de um vapor para o estado líquido. Tem gente que usa como sinônimo liquefação e condensação, tá? Mas eles apresentam essa pequena diferença desse conceito. A liquefação é quando é um gás, então no estado normal, né, essa substância ele é um gás, e aí eu transformo ele em líquido, tá? E essa outra, a condensação, é uma substância em que, em condições normais, ela não é vapor, né? Mas ali ela se encontra num estado de vapor, como por exemplo a água, né? A água normalmente ela está no estado líquido, né? Então em condições normais de temperatura e pressão a 25 graus, uma atmosfera, ela está em estado líquido, tá? Então por isso que eu considero ela como vapor, né? Quando a gente aquece ela. Quando a gente aquece ela e ela entra em ebulição, ela está momentaneamente naquele estado de vapor, no estado gasoso. E aí, quando ela resfria, ela se transforma em líquido. Quando é esse caso, nós chamamos isso de condensação, tá? Essa é a diferença desses dois processos. Bom, aí depois da passagem de líquido para sólido, é o estado, é a transformação chamada de solidificação, tá? Então é quando a gente resfria, né, esse líquido e ele fica sólido. Quando a gente põe, por exemplo, água nas forminhas de gelo e coloca no congelador para congelar, né, fazer cubos de gelo. Então esse processo é a solidificação. Beleza? Aí nós temos dois outros processos aqui, ó, que é a passagem diretamente do estado sólido para o estado gasoso e do gasoso para o sólido, tá? Nós podemos chamar essa transformação de sublimação, tá? Mas o mais certo seria o quê? Nós considerarmos essa passagem aqui, ó, de sólido diretamente para gasoso, sem passar pelo estágio líquido, nós chamamos isso de sublimação, tá? E o processo contrário de transformar um gás em sólido sem passar pelo estado líquido, nós chamamos isso de ressublimação, tá? Um exemplo disso é o do gelo seco. O gelo seco nada mais é do que gás carbônico na forma sólida. Então, quando a gente deixa esse gelo seco ali, né, esquentando ele sai da forma de gelo seco e ele emite o gás carbônico. Ele se transforma em gás carbônico diretamente. E ele não vai formar um líquido, tá? Ele não vai derreter formando um líquido. Ele se transforma diretamente em gás. E o processo inverso de se fazer o gelo seco é o processo de ressublimação. É quando eu transformo esse gás carbônico, por conta de uma temperatura muito baixa e uma pressão muito alta, eu transformo ele em sólido, tá? Então nós chamamos isso de ressublimação. Certinho, pessoal? Bom, vamos entender agora que essas mudanças de estado físico, ela depende de dois fatores, tá? O primeiro fator é, lógico, que é a temperatura. Então, se eu quero mudar de estado físico, o que eu posso fazer? Eu posso esquentar uma substância ou eu posso resfriar ela. Por exemplo, eu tenho o gelo, né? Está no estado sólido.
Eu quero passar ela para o estado líquido, o que eu faço? Eu esquento esse gelo, né? Então eu aumento a temperatura, ele faz a fusão e se transforma em líquido. Agora eu quero transformar ele em gás. O que eu faço? Eu esquento esse líquido, faço a vaporização e ele se transforma em gás. Eu quero agora do gás transformar ele de volta em líquido. O que eu faço? Eu resfrio esse gás, né, esse vapor, para ele fazer a condensação e se transformar em líquido. Eu quero congelar de novo. Eu resfrio esse líquido e transformo ele em sólido, tá? Então, a temperatura é muito claro, né, que ela atua para fazer essas mudanças de estado físico, tá? Só que eu também posso fazer essas mudanças de estado físico fazendo uma alteração no que, ó, na pressão. Lembra que eu falei para vocês, ó, no estado sólido, como que estão as moléculas? Estão bem próximas umas das outras, tá? Como que está no estado líquido? Elas já estão um pouco mais distantes entre elas. E no estado gasoso? Estão bem espalhadas, tá? Bem distantes umas das outras. Significa o quê? Se eu tiver um jeito de comprimir, apertar essas moléculas para aproximar umas das outras, ou seja, eu exercer uma pressão nesse gás aqui, eu consigo transformar ele em estado líquido. E se eu apertar muito, 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 eu posso fazer isso também, transformar para o estado sólido. Então, exercendo mais pressão ou menos pressão, eu também consigo fazer essas alterações no estado de estados físicos, tá? Um grande exemplo disso é o desodorante, né, que vocês possuem, aquele desodorante aerosol, tá? Quando você pega o frasco do desodorante aerosol e balança ele, lá dentro, ele parece que tem um líquido lá dentro do desodorante, tá? Por quê? Porque lá dentro o gás, ele está tão apertado, comprimido dentro daquele tubo de desodorante, que essas moléculas de gás, elas se aproximam uma da outra por conta da pressão muito alta lá dentro e eles se encontram no estado líquido. Quando você aperta a válvula para o desodorante sair, para você aplicar em você, ele vai sair no formato de gás, tá? Por quê? Porque ele sai desse estado comprimido, né, de líquido, e ele vai se transformar num estado gasoso. As moléculas se distanciam uma das outras, se transformando novamente em gás. Então você já deve ter percebido isso, né? Todas essas latas de spray, tudo o que está lá dentro, nessa substância que está contida lá dentro, ela está líquida, né? Porque ela está altamente pressionada lá dentro. E quando você aperta a válvula para sair, ela sai na forma de gás, porque quando ela sai, ela se expande rapidamente e se transforma em gás. Então, as duas forças que atuam na mudança de estado físico são o quê? Temperatura e pressão, ok? Continuando. Mentira. Galerinha, essas são as propriedades do estado da matéria, tá? Depois nós vamos ter uma aula específica falando mais sobre propriedades da matéria e falando um pouco mais sobre energia, tudo bem? Deixa esse quadrinho somente para descontrair o final da aula. Espero que tenham todos entendido esse conteúdo. Espero vocês na próxima aula e até mais.